A quem serve o presidente da Câmara, Hugo Mota? Essa é a pergunta do milhão. Logo depois de sua eleição à presidência da Câmara, Hugo Mota se manifestou de forma muito lúcida e sensata a respeito das manifestações do dia 8 de janeiro, negando narrativas golpistas, mais ou menos como fez o ministro do governo Lula da Defesa, dizendo que não houve golpe, que não tem elementos para isso, o que todo mundo já percebeu, a não ser quem quer insistir numa narrativa por interesses políticos ou de vingança sobre quem pensa diferente sobre seus adversários. Mas além de ele não enxergar nenhum dos elementos, Hugo Mota, naquele momento, necessários para um golpe de Estado, ele realçou, ele foi além, realçou a brutal injustiça de uma senhora que apenas esteve próxima às invasões sem ter quebrado nada. Aliás, a maioria foi assim. Até porque as imagens foram negadas, não tem individualização. Joga todo mundo dentro da rede e mão pesada neles. É esse o espírito de revanche do Brasil hoje. Então, essa senhora pegou 17 anos de prisão. Agora, faz uma nova declaração, o presidente Hugo Mota, completamente contraditória com a anterior. Olha o que ele disse agora. Caso o PL da anistia não seja conduzido com responsabilidade, haverá risco de aumentar a crise institucional. Abro aspas de novo. O tema deve ser tratado com sensibilidade e seriedade, porque pode gerar novos atritos entre os poderes legislativo, judiciário e executivo. Olha as platitudes que ele usa. Por fim, fala que podem ser discutidos eventuais excessos nas condenações e que espera contribuir para a pacificação nacional. A primeira pergunta que precisa ser respondida é sobre o que aconteceu nesse período para justificar tamanha mudança do presidente Hugo Mota nas suas falas. Vamos lá, tem algumas teorias. Aconteceu um estranho jantar no dia 18 de março na casa de Alexandre de Moraes, o ministro Carrasco, que vem perseguindo as pessoas, censurando os brasileiros, inclusive parlamentares, com esse inquérito que completou 6 anos agora, em março, inquérito vergonhoso que rasga a nossa Constituição. Além do Alexandre de Moraes, que recebeu as pessoas, olha só quem estava nessa cerimônia, nessa festa em casa. Hugo Mota, Davi Alcolumbre, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e 7 dos 11 ministros do Supremo. Esse é o Brasil da separação entre os poderes inexistentes. Esse é o Brasil. A gente precisa entender para ver, talvez, a mudança de discurso do Hugo Mota sobre a anistia. E é justamente um jantar desse tipo, com aparência de mera confraternização, que ajuda a explicar o nível de interferência e de ação política de magistrados que deveriam se ater exclusivamente à sua responsabilidade, aos autos, como guardiões da Constituição, preservando a independência e a autonomia entre os poderes da República. Como Hugo Mota encerrou sua declaração, destacando a necessidade de pacificação do país, é sempre bom lembrar que os 21 anos da longa ditadura militar só foram encerrados depois que o Congresso Nacional aprovou, em 1979, a anistia ampla, geral e irrestrita, com o objetivo alcançado da pacificação. Foram perdoados todos os crimes, incluindo assalto a banco, sequestro de embaixador e todos que pegaram armas. Inclusive, alguns desses deram entrevistas dizendo que a estratégia era fazer um golpe para a ditadura do proletariado. Olha que loucura o que a gente está vendo aqui. Mas quando muda de camisa, quando muda de ideologia, aí querem acabar, dizimar essas pessoas. Mota
Hugo Mota, falou muito em sensibilidade e responsabilidade, mas destacou que via riscos de aumentar a crise institucional. Olha só que a fala dele, aumentar a crise institucional. Ora, essa crise está consolidada, senhor presidente Mota. A ditadura da toga tem sistematicamente invadido a competência desse poder legislativo, que está omisso, dia sim, dia não, invade, humilha esse Senado Federal e esse Congresso Nacional.